Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos então, meditar o livro Vida Íntima de Nosso Senhor. Vamos dar continuidade, nessas meditações. Então, nós estamos aqui meditando o tomo 1, ainda, o início, bem o início. Já meditamos, esse aqui é o vídeo 4, se eu não me engano, já meditamos o prólogo de Jesus. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo no seio de Maria Santíssima até o nascimento. Encarnação no seio de Maria. Quando foi criada a alma, que devia animar o corpo passível e imortal, logo me uni a ela, com união perfeitíssima. Então, quando foi criado a alma de Jesus, que devia animar o corpo passível e imortal. Esse corpo passível e imortal é o de Jesus. Logo me uni a ela com união perfeitíssima, de modo que a alma conheceu a divindade com todos os seus atributos. Que lindo, Meu Deus! A alma conheceu a divindade com todos os seus atributos. Na hora que eu li essa parte aqui, já me veio, a ordem original para a qual nós também fomos criados. Conhecer a divindade com todos os seus atributos, ter essa união de corpo, alma e espírito, Não ter divisão em nós. Como Deus pensou, A nossa alma também. A nossa alma conhecer a divindade com todos os seus atributos. Conheceu a sua dignidade. Olha só isso, conheceu a sua dignidade, a sua origem, O Filho de Deus, Rei, Filho de Deus, Deus também. Então, nós também temos uma dignidade. Nós somos criados em uma dignidade. A dignidade de filhos de Deus. Essa é a nossa origem, como Deus pensou, cada alma humana, Essa dignidade. E Jesus, ao vir no ventre de Maria, Ele concebeu nele todas as nossas almas para quê? Para receber de novo o que nós deixamos por causa da culpa original. Para dignificar a gente novamente, para receber a gente nele, com todos os seus atributos e conhecer a sua dignidade. Uma união perfeita, porque é a união perfeita que Deus planejou para nós. E nós fomos enxertados nessa divindade em Jesus, para restaurar essa união aqui que tinha sido rompida com a culpa. Então nós somos enxertados em Jesus, que no seu sacrifício e no seu sangue nos uniu de novo a sua divindade com todos os seus atributos, os méritos de Jesus. E a gente conheceu a nossa dignidade através de Jesus, que é de filhos de Deus. Então, estando unida ao Verbo,
adorou a Trindade e ainda submeteu-se aos decretos divinos, com todo o conhecimento e plenitude das luzes e capacidade perfeita. Estando unida ao Verbo, adorou a Trindade e ainda submeteu-se aos decretos divinos, à divina vontade. Os decretos divinos é essa lei do amor, né? A divina vontade, a lei de Deus. A divina vontade, o plano dele. Com todo o conhecimento e plenitude das luzes e capacidade perfeita. Então quer dizer que tinha o domínio da razão. Jesus não era um bebezinho, né, como é os bebês naturais, como são os seres humanos, né? Quando está no ventre ele não entende nada, não tem o domínio da razão, né? Não. Jesus tinha capacidade perfeita e plenitude das luzes, e essa capacidade perfeita é a razão perfeita humana, então ele entendia tudo, ele via tudo, então ele sentia a escuridão do ventre, ele sentia a restrição, né? Ele sentia a dificuldade de locomover, e não só o que ele viveu ali, mas o que ele, né, viu das criaturas. Porque através daquele lugar apertado, através daquela restrição, ele viu o sofrimento dele, como é no coração das criaturas também. Tudo o que as criaturas dão para ele, toda a incorrespondência, como ele se sente sufocado, a escuridão do ser humano, né? E ele não conseguia se mover, não conseguia se mexer, por quê? Porque a pessoa não quer a ação dele na vida dela, né? A pessoa não aceita, né, a palavra dele, ele não conseguia falar, né, para a pessoa, porque ela não quer ouvir, não quer obedecer. Então ele tinha aqui, ó, com todo o conhecimento e plenitude das luzes, que é a divindade, e humanidade e capacidade perfeita, tá? Então, né, muitos falam, né, de Jesus, não conhece Jesus porque não lê esses livros dele, né? Não lê. Mas aqui está muito claro, né? Jesus explicando, é a própria palavra de Jesus, é o próprio Jesus contando a sua vida, tá? E ele está deixando muito claro que ele tinha todo o conhecimento do que estava passando ali. E não é porque ele se encarnou, né, que ele perdeu, que ele ficou idêntico ao homem, né, sem nenhum conhecimento, né, e passando por cada fase e tendo que aprender, né, tendo que ter mestres para ensinar ele, porque não sabia nada, ele não sabia que era Deus, ele não sabia do pai dele, ele não sabia da origem dele, como uma criança que tem que aprender tudo, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem são meus tios, quem são meus primos, quem são meus avós, né, que tem que ir lá e aprender tudo na escola, que tem que crescer e desenvolver. Não, ele cresceu em estatura, fisicamente ele foi um bebezinho ali, claro, né, porque é o natural das coisas, né? Ele como um homem. Mas ele tinha todo o conhecimento do que estava vivendo ali. Ele tinha todo o conhecimento do que estava vivendo ali. Sabia de tudo, via os corações das pessoas. Já estava fazendo grandes reparações no ventre de Maria. Ele já estava fazendo grandes reparações, né? É porque um livro, né, porque você fala, mas como você sabe, né? Porque o Senhor deixou vários escritos, né? E no livro do céu, que é o conhecimento da divina vontade, Jesus explica os excessos de amor dele, os 9 excessos de amor, que é os 9 meses no ventre, e o que ele sofreu lá, e o que ele fez lá, os atos que ele fez. Então um livro liga o outro, um emenda o outro, um confirma o outro, um complementa o outro. É uma maravilha, né? É uma maravilha essas revelações que não podem ser ignoradas, mas precisam ser conhecidas, tá? Então quem fica diminuindo, né, ele, né, dizendo que ele não sabia que era Deus, que ele ainda estava entendendo a missão dele, que ele passou a vida dele crescendo para entender a missão dele, né, como se não tivesse consciência nenhuma do que estava fazendo, né, nenhuma, não tivesse as informações, né, não é verdade, não é,
Não é assim. Como que ele repara o homem então? Né? Ele é Deus. Claro que ele sabia, né? E isso, nossa, aumentou mais o sofrimento dele, porque se restringiu no ventre materno. Foi a entrega dele, uma entrega de muito amor, sendo Deus, se colocar numa situação dessas, né? Sendo Deus, sendo o Criador, né? Sendo a fonte de todo bem, se restringir dessa forma, né? Essa total pequenez, né? Se anular desse jeito, mas isso não significa que não sabia das coisas. Ele sabia sim, né? E por ele saber que o amor dele é mais lindo ainda. Você tá entendendo? Justamente por isso, imagina só. Se desse um branco nele, apagasse a memória dele, naquele momento ele ficasse igual ser humano, aí tudo bem. Mas aí é que tá, ele sabia de tudo isso, estava passando por isso, mas é voluntariamente, né? Tudo foi designado por esses decretos divinos aqui, ó, que ele adorou e submeteu seus decretos divinos, que ele ama essa divina vontade dele, esse plano de amor. Sacrifício voluntário. Então, é amor demais você saber que ele sabia de tudo isso e viver essa restrição no ventre, né? Contentou-se com descer as vísceras de Maria, contentou-se em descer as vísceras da Virgem Maria e animar aquele corpúsculo que nesse mesmo instante era formado no útero virginal por obra da terceira pessoa, isto é, do Espírito Santo. Então, por meio do Espírito Santo, ele foi concebido ali no ventre de Maria, né? Por ação da Trindade, né? A Virgem Santíssima recebeu, né, esse germe divino para poder conceber Jesus, tanto Deus como homem, né? Ele recebeu o sangue de Nossa Senhora, né? Então ele teve essa parte humana, né? E ele recebeu o germe divino. Que lindo, gente. Então ele é homem e Deus. Se ele não recebesse essa parte também humana de ser concebida em Nossa Senhora e receber o sangue dela, ele não seria homem. Então o plano perfeito dele é ele se encarnar no homem, né? Se encarnar vindo como um homem. É o plano perfeito dele, ser homem e Deus para reparar os homens, né? Vivendo como um homem, mas não quer dizer que ele deixou de ser Deus para viver como homem. Cuidado de tirar a divindade de Jesus e transformar isso só no homem. Não. Porque só Deus pode reparar o próprio homem. Então ele foi quem reparou no homem? Deus. Ele foi Deus sendo homem. Ele não foi um Deus que se abriu mão de ser Deus para ser homem. Não. Ele foi um Deus sendo homem. Então ele não é um homem qualquer. Ele não é um homem separado de Deus, né? Ele é o próprio Deus encarnado. Tá? Assumindo a natureza humana. Você acha que isso diminuiu a divindade dele? Não. Ao contrário. Oferta do Verbo encarnado. Logo que fui unido à natureza humana, o Verbo encarnado, porque Verbo encarnado, a palavra, ele é a palavra, a ação, né? Ele é a palavra, a sabedoria de Deus, né? A palavra é a sabedoria de Deus, né? Verbalizada, né? Dita, né? Então ele é a própria palavra. Jesus é a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo encarnado, palavra viva, é o próprio Deus. Então a palavra de Deus é o próprio Deus. Ouvir a palavra de Deus é ouvir o próprio Deus. Ouvir Jesus é ouvir o próprio Deus. Olhando para o Filho, o Verbo, você conhece o Pai. Por quê? Porque olhando para a palavra você conhece a pessoa. Entende? Ele é a palavra de Deus. O Verbo, ele é o pensamento de Deus, verbalizado, o Cristo.
Então, olhando para Cristo, se vê Deus. Assim como a gente fala, né? Ouve, deixa o fulano abrir a boca que você vai saber quem ele é, né? Que o homem fala do que o coração está cheio. Então, pelas palavras, né? Você conhece a pessoa, não é? Então, pelo que sai da boca da pessoa, você compreende o coração da pessoa, o que ela é, né? Pois é, pelas palavras de Jesus, você compreende quem Deus é. Por isso que ele pediu, olhem para mim, né? Olhem para mim, aprenda de mim. Quem me vê, vê o Pai. Ele disse, então, quem me vê, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. E não há como chegar ao Pai sem mim. Então, sem a palavra, não se chega ao Pai. Como alguém fala, eu amo a Deus, aí era o problema com os fariseus. Não aceitavam Jesus, mas dizia que amava o Pai. Né? Dizia que eram fiéis aos mandamentos da lei de Deus. E não aceitar a palavra de Deus. Então, como alguém diz que ama a Deus, mas não aceita a sua palavra, está entendendo? Então, está percebendo o que está acontecendo hoje? A palavra viva encarnada nos evangelhos, nos escritos de Jesus, nos escritos que ele envia para os místicos, né? Que são esses livros, o livro do céu, o livro da vida íntima de nosso Senhor, o livro da mística Cidade de Deus, né? O livro da Valtorta, o Evangelho como foi revelado, as revelações de Jesus, a palavra de Jesus é o próprio Deus se manifestando a nós. Se essa palavra é rejeitada, está sendo rejeitado o próprio Deus. Então não posso dizer que alguém me ama se minhas palavras não são importantes, não é? Não é? A gente não é assim? A pessoa vira para você e fala assim, olha, eu gosto de você, da sua companhia. Mas não abre a boca não, fulano, que eu não gosto de ouvir nada do que você fala. Eu não gosto das suas palavras, eu não gosto que você abra a boca para falar. Né? Você fala que tem amor? Você fala que tem amor? Né? Você fala? Porque a pessoa não está nem aí porque sai do seu coração, da sua alma, né? Você pode falar da sua alma, falar do seu coração, mas isso não é. Só é importante a sua... Não, só é importante dizer que eu sou sua amiga. Eu vou pular nos meus status que eu sou sua amiga, mas... Não quero saber de nada. Você fala, você pensa. Então você está entendendo? Que se nós rejeitarmos essa palavra... Estamos rejeitando o próprio Deus. Não adianta. Eu falo, né? Aí Jesus fala, o que adianta dizer eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão? Aí a gente pensa só nas pessoas, mas espera aí. Antes, quem é nosso irmão número 1? Quem foi o nosso irmão enviado, né? Esse Filho de Deus unigênito enviado para ser nosso irmão. Jesus. Então, quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão? Odeia a palavra dele? Odeia Jesus? Odeia o que Jesus diz? Odeia os evangelhos? Odeia as escrituras? Odeia a verdade? Não aceita a verdade? Não aceita o que o Senhor fala? Não aceita nada que venha dele? Ah, mas eu amo a Deus. Não conhece realmente a verdade. Não conhece realmente o amor. Não tem amor. Para ter o fruto, Espírito Santo, é Deus, Verbo e Espírito Santo. É os três juntos. Você não pode amar um e rejeitar o outro. Entendeu? Você não pode falar que ama a Deus e não tem amor verdadeiro se você rejeita a palavra dele. Se você rejeita a verdade dele, não tem fruto, não tem amor verdadeiro, sincero. Tá entendendo? Ah, Ruth, se a pessoa não conhece, né? É paciência. Mas se a pessoa conhece, se chegou para ela a palavra. E hoje a palavra está escancarada em todo lugar. Nós estamos no mundo digital, né? Tecnologia, informação, né? Mesmo nas redes sociais, por mais coisas que tenha, você passa ali perdendo seu tempo no TikTok, mas ainda passando os vídeos, aparece o vídeo da palavra de Deus, mas o que muitos fazem? Passa direto, rejeitam, não querem nem ver. Você vê escancarado em todo lugar essa palavra, pintada em muro, né?
estampada, né? Você passa no lugar, você passa alguém com a camiseta perto de você e tá escrito lá, Jesus te ama, Jesus é seu salvador, né? Você tá vendo um pai ali, você tá vendo uma mensagem do pai. São oportunidades de você conhecer a Deus. São informações que Deus está te dando. Ele fez aquela pessoa passar perto de você com aquela camiseta. Ele fez você passar perto daquele lugar e ver aquela mensagem. Ele fez aquele vídeo chegar para você. Ele fez aquela informação chegar para você. Se encarnar. O verbo encarnado, ele se encarna hoje também. A palavra de Deus, porque ela está no meio de nós. Não é porque Jesus ressuscitou e foi ao céu que ele não está aqui. A palavra dele é viva, ele está no nosso meio pela palavra. E ele falou, felizes os que crê sem ver. Então que crê pela forma que eu estou aparecendo para vocês, por meio das minhas verdades deixadas para vocês viverem. Entende? O que adianta se Jesus aparecer na visão, eu vou abraçar ele e vou amar ele. Mas na hora que eu ouço na homilia a palavra de Deus, eu não quero nem saber. Quando eu vejo no escrito a palavra de Deus, eu não tenho nem paciência para ler. Mas se Jesus aparecer aqui do meu lado, eu vou amar ele, me apaixonar por ele, eu vou ficar feliz. Mas aí a palavra dele é desprezada porque você não vê. Mas a palavra se encarna por meio de muitas coisas. Deus usa de pessoas para trazer esse verbo para você, essa palavra. Deus usa de pessoas, Deus usa de situações para falar com você, né? Deus usa das situações que acontecem na sua vida, seja quais forem, boas ou não tão boas, né? Ele fala o tempo todo, essa palavra está no meio de nós e se faz presente em todos os lugares. E ele fala dentro de você, na sua consciência, constantemente. Te colocando, olha isso não. Te dando aquela consciência. Ele fala, ele manda anjos, ele manda porta-vozes, ele manda pessoas que são porta-vozes na sua vida. Você vai ligar a TV e tá passando de canal e de repente alguém falando com a Bíblia na mão falando de Deus. Ele fala, ninguém vai poder arrumar desculpa falando que não sabia de nada, nada. Ele fala, ele aparece, ele usa de criança, ele usa de idosos, ele usa de pessoas, ele usa de jovens. Ele disse, se os homens, se meus filhos, os meus profetas não calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Então ele usa das pessoas que nem é de um culto cristão, que talvez nem caminha na igreja, mas que tem experiência com ele, ou vê a experiência de alguém e narra. E você vê a pessoa provando, gente, é verdade. O céu é real, existe céu mesmo, existe inferno mesmo, existe tudo isso. O mundo espiritual é real. Ele confirmando para você, né, o sobrenatural, a existência dele. E ele usa de mensageiros e ele usa de qualquer pessoa para falar. Para te mostrar também o que ele quer e o que não quer, o que gosta e o que não gosta. Então ele fala constantemente porque ele está no meio de nós. O verbo encarnado, o verbo encarnado, o Filho unigênito do Pai. É a palavra. Jesus é a palavra. Jesus fala assim, para amar a mim, é amar minha palavra. Se não aceita minhas palavras, não me ama. Se querem mudar minhas palavras e colocar coisas que eu não estou dizendo, não me ama de verdade. Se tentar mudar as palavras de Jesus por um jeito humano, totalmente humano, né? Pegar a palavra de Jesus e transformar numa coisa totalmente humana, né? E não divina, né? Não entendendo o divino, mas buscar trazer uma realidade humana, né? Jesus, amado. Estão tentando dizer na frente de Jesus, tentar consertar Jesus. Ah, não, quem faz isso não está dizendo que está fazendo isso, mas lá no coração dessa pessoa é o que Deus está vendo que importa. Porque Ele sabe a verdade, Ele sonda os corações, Ele sabe o que está lá dentro. Então, quando a pessoa tenta mudar a palavra de Deus, achando que Deus vai se agradar disso, porque a pessoa muda a palavra de Deus para o mundo agradar dela, para as pessoas se agradar dela, para ela não perder vantagens humanas, ela está ofendendo gravemente a Deus. E Deus vê isso, uma ofensa grave a Ele. Uma ofensa grave.
Não importa quem seja, papa, bispos, cardeais, padres religiosos, leigos. A palavra de Deus é muito clara. Muito clara. E Ele quer que nós sejamos corretos. Ele quer que nós sejamos íntegros com essa verdade. Porque quem rejeita a palavra dele, rejeita ele mesmo. E quem pega um pedaço, já rejeitou tudo. Não tem essa coisa de um pedaço do verbo. Um pedaço da palavra. Um pedaço que me convém. Não existe isso. Ofereci-me a meu Pai e ofereci-me para padecer e sofrer tudo o que ele tivesse ordenado, e que fosse de seu agrado. Não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer. Isso aqui é incrível, incrível. Mas deixa eu ler tudo primeiro, né? Não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer, visto que, sendo bem-aventurado, não era sujeito a padecimento ou dor alguma, mas somente para conservar aquela vida natural e humana que assumira e que não teria jamais podido conservar-se entre tantas penas se minha própria divindade não fosse a ela unida. Então vamos entender o que Jesus está falando, porque isso aqui é muito incrível, é tudo informação de Jesus, é para a gente conhecer Jesus, o plano de Deus, como Deus trabalha, né? Como Deus trabalha. Então olha só, nós estamos aqui entrando no mar de conhecimento, que é esse livro, infinito. Não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer. O que isso quer dizer? Que não é pelo fato dele ser Deus que ele queria, ele podia, tinha poder, mas ele nunca usou disso para se livrar de alguma situação de sofrimento. Por exemplo, se estivesse caminhando numa longa cidade com os apóstolos para evangelizar, né? E tivesse como, porque ele pode, né? Ele tivesse como ele facilitar para ele chegar mais rápido, tipo desaparecer e aparecer em outro lugar. Ele pode fazer isso. Ele não precisava caminhar igual um ser humano. Na lógica nossa, a gente sabe. Ele podia se teletransportar para outro lugar, usar do poder dele para pular de um lugar para o outro. E está em vários lugares. E em qualquer lugar, quantas vezes quiser, até mais rápido, né? Do que teria de caminhar em vários povoados, em nenhum, aí às vezes estava de noite, aí teria que descansar em um lugar, então passava muito tempo ali, né? Porque não tinha como fazer várias viagens ao mesmo tempo. Ele podia fazer isso bilocando. Ele podia fazer isso. Mas ele não fez. Não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer. Para ter um conforto. Eu posso, sei lá, se eu tiver com frio, eu posso na hora fazer com que o sol apareça. Eu posso fazer com que venha um calor sobre mim, né? E meu corpo se aqueça, né? Independente do frio, né? Ah, eu sou Deus, então não preciso sentir fome. Vou fazer com que não tenha nunca essa sensação de fome, né? De cansaço físico, de andar, de ter dor na perna, né? Ah, vai chover no lugar e tá chovendo muito, né? E barro. Eu vou fazer com que eu não me suje nesse barro no meu pé, não suje. Eu vou fazer com que não caia essa água em mim. Chova, mas chova e em mim fica sempre uma nuvem me tampando. Uma nuvem limpinha me tampando e me protegendo, como a gente pode ver nos filmes, né? Essas mágicas, essas coisas aqui, não tem isso. Não tem. Mágica para escapar do sofrimento é o que o mundo mais oferece. Mágicas para se escapar do sofrimento, né? Alternativas para você fugir da dor e buscar o prazer. Então isso aqui já mostra um ato, né? De Deus, de reparação profunda. Sendo Deus, não precisando passar por isso, porque ele era
Mas ele passou. Não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer. Então, visto que sendo bem-aventurado, não era sujeito a padecimento dor alguma, a realidade, a verdade sendo dita aqui, eu sou Deus, não precisava, passar por nenhum padecimento ou dor. Eu sou santo, sou puro, sou bem-aventurado, sou santo, santíssimo, sou Deus. Mas somente para conservar aquela vida natural e humana que assumira e que não teria jamais podido conservar-se entre tantas penas se minha própria divindade não fosse a ela unida. Peraí, deixa eu entender. Não queria servir-me de minha divindade para abster-me de padecer, visto que, sendo bem-aventurado, não era sujeito a padecimento ou dor alguma, mas somente para conservar aquela vida natural e humana que assumira e que não teria jamais podido conservar-se entre tantas penas se minha própria divindade não fosse a ela unida. Entendi. Jesus está falando que ele só usou a sua divindade com equilíbrio quando era necessário para conservar a sua vida natural e humana, para ele cumprir a vontade de Deus, que era aguentar aquela cruz, que era aguentar os sofrimentos, Precisava de uma força divina para ele aguentar a cruz. Precisava de uma força divina para ele aguentar a cruz. Precisava dessa luz. Tem muita coisa para falar em cima desse trecho. Eu peço perdão, porque eu comecei a fazer porque eu queria aproveitar o tempo, não perder tempo. Mas é muito importante a gente meditar mais em cima disso aqui. Muito importante. E aí eu continuo a parte 2, tá? Posto esse vídeo parte 1 e já coloco o vídeo parte 2 para a continuação. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat.